Capítulo 4. A impressão. Cada impressão deve tornar-se afirmação do que deve ser. Dizer que serei grande ou que serei livre é uma confissão de que não sou grande e não sou livre. Ver a si mesmo como se tornando qualquer coisa é saber que eu não sou essa coisa. Estar impressionado é ser eu estou pressionado, primeira pessoa, tempo presente. Todas as expressões são o resultado de impressões. Somente quando posso reivindicar ser o que desejo ser, expressarei tais reivindicações. Deixe que todos os seus desejos sejam impressões daquilo que é, não daquilo que deve ser. Pois eu sou, sua consciência é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, eterno eu sou. Os sinais seguem, eles não precedem. Você nunca verá os sinais daquilo que é. Não pense no amanhã, pois seus amanhãs são as impressões de suas pressões de hoje. Agora é a hora aceita. O reino dos céus está próximo. Jesus, salvação, disse: Eu estou sempre com você. Sua consciência é o Salvador que está sempre com você, mas se você o negar, ele também o negará. Você o nega alegando que ele aparecerá, como milhões de pessoas estão fazendo hoje, quando afirmam que a salvação está por vir, afirmação que equivale a dizer: nós não somos salvos. Você deve parar de esperar que seu Salvador apareça e reivindicar ser salvo agora, e os sinais de suas reivindicações seguirão. Quando a viúva foi perguntada o que ela tinha em casa, houve reconhecimento de substância, agora em sua reivindicação, de 3 gotas de óleo, não medidas vazias. 3 gotas se tornam um jorro se reivindicadas, pois sua percepção amplia tudo o que ela tem consciência de ser. Afirmar que terei óleo, alegria, é confessar que tenho medidas vazias, cuja consciência da falta produzirá falta. Deus, sua consciência, não faz acepção de pessoas e só pode expressar aquilo com que está impressionado. Cada desejo seu é determinado por sua necessidade. Os desejos são automáticos. Sabendo que você está ciente do desejo e que sua consciência é Deus, você deve olhar para cada desejo como as palavras faladas de Deus, dizendo-lhe o que é. Afasta-se da visão do homem cuja respiração está em suas narinas, pois ele vê seu desejo como algo que não é. Nós sempre seremos aquilo que somos, conscientes. Então nunca mais reivindique, eu serei isso. Que todas as reivindicações de agora em diante sejam, eu sou o que eu sou. Antes que eles perguntem, eu já respondi. Antes que venha tempo para pensar, a solução do seu problema lhe foi dada na forma do seu desejo. O cego, o coxo, todos desejam automaticamente a liberdade da limitação. O homem está tão instruído na crença de que seus desejos são coisas pelas quais lutar, que ele, em sua ignorância, nega que seu Salvador está constantemente batendo a porta da consciência. Eu sou a porta. Deixe seu Salvador entrar, é a coisa mais fácil do mundo. As coisas devem ser para serem deixadas entrar. Você está consciente de um desejo, portanto, o desejo é algo que você está ciente agora. Seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como algo real. Deus chama as coisas que não são vistas como se fossem. Todo desejo é a batida do Salvador na porta. Esta batida todo homem ouve. O homem abre a porta para ele entrar quando afirma: eu sou ele. Faça com que você deixe seu Salvador entrar, deixando que a coisa desejada pressione-se sobre você, até que você esteja impressionado com o agora de seu Salvador e proferir o grito da vitória: está consumado. Capítulo 5. Aquele que tem. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Embora muitos considerem essa declaração como a mais cruel e injusta das palavras atribuídas a Jesus, criando como tem feito o mundo sobre as muitas observações populares, tais como os ricos ficam mais ricos e os pobres têm filhos, aquele que obtém, etc., ainda permanece uma lei mais justa e misericordiosa baseada em um princípio imutável. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, como descobrimos, é essa consciência incondicionada, que dá a cada um e a todos aquilo que eles têm consciência de ser. Estar ciente de ser ou ter qualquer coisa é ser ou ter aquilo que você está ciente de ser. Sobre este princípio imutável, todas as coisas repousam. É impossível que qualquer coisa seja diferente daquilo que ela tem consciência de ser. Aquele que tem aquilo que ele está ciente de ser deve ser dado. Bom, mal ou indiferente. Não importa o que você esteja ciente de ser, você receberá pressionado, sacudido e transbordando tudo o que está consciente de ser. De acordo com essa mesma lei imutável, aquele que não tem será tirado e adicionado ao que tem. Assim os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Sim, aquele que tem, obtém. Você não pode expressar aquilo que não tem consciência de ser. Você não pode servir a dois mestres. Seu mestre é sempre aquele estado de consciência com o qual você está identificado. Portanto, o que não está na consciência é tirado dela, porque nunca foi parte dela, e adicionado àquela consciência que está ciente disso. Todas as coisas gravitam para aquela consciência com o qual estão sintonizadas, e da mesma forma, todas as coisas se desvinculam daquela consciência com a qual não estão sintonizadas. Então, em vez de se juntar ao coro dos que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça esta lei imutável de expressão e conscientemente reivindique-se ser aquilo que você decidiu ser. Depois que sua decisão for tomada e sua reivindicação consciente estabelecida, continue em sua confiança até receber sua recompensa. Assim, o que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei cruel e injusta, torna-se para o iluminado a mais misericordiosa e justa afirmação da verdade. Não vim para destruir, mas para cumprir. Sabendo que Deus não destrói nada, cuide para que você seja isso, reivindique-se ser aquilo que você quer que Ele preencha. Nada é destruído, todos são cumpridos. Capítulo 6. Circuncisão. A circuncisão é a operação que remove o véu que esconde a cabeça da criação. O ato físico nada tem a ver com o ato espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda assim permanecer impuro e cego como líder dos cegos. Os espiritualmente circuncidados tiveram o véu das trevas removido e sabem que são Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora realizar a operação espiritual em você, leitor. Este ato é realizado no 8º dia após o nascimento. 8, que por 8 é a figura que não tem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o 8º numeral como um invólucro ou véu, dentro e atrás do qual estava enterrado o mistério da criação. Assim, o segredo da operação no 8º dia está de acordo com a natureza do ato. Que ato é revelar a cabeça eterna da criação, aquele algo imutável em que todas as coisas começam e terminam, e permanece seu ser eterno quando todas as coisas deixam de existir. Esse algo misterioso é a sua consciência de ser. Neste momento você está consciente de ser, mas está consciente de ser alguém. Esse alguém é o véu que esconde o ser que você realmente é. Você está primeiro consciente de ser, então você está consciente de ser homem. Depois que o véu do homem é colocado sobre seu eu sem rosto, você se torna consciente de ser um membro de uma certa raça, nação, família, credo, etc. O véu a ser levantado na circuncisão espiritual é o véu do homem, mas antes que isso possa ser feito, você deve cortar a adesão de raça, nação, família e assim por diante. Em Cristo não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Você deve deixar pai, mãe, irmão e me seguir.
Para conseguir isso, você deve parar de se identificar com essas divisões, tornando-se indiferente a tais reivindicações. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você puder olhar para o homem como uma grande irmandade, sem distinção de raça, credo ou cor, então você saberá que cortou essas adesões. Com esses laços cortados, tudo o que agora separa você de seu verdadeiro ser é a crença de que você é homem. Para remover este último véu, você deve abandonar sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo-se apenas como sendo, em vez da consciência de eu sou o homem, que haja apenas eu sou, percepção sem rosto, sem forma. Então, desvelado e desperto, você declarará e saberá que eu sou é Deus e além de mim, essa consciência não há Deus. Esse mistério é contado na história bíblica de Jesus, lavando os pés de seus discípulos. Está registrado que Jesus pôs de lado suas vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois de lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que estava cingido. Pedro protestou e foi informado de que, a menos que seus pés fossem lavados, ele não teria parte de Jesus. Pedro respondeu: Senhor, não apenas meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Aquele que se lava não necessita senão de lavar os pés, mas está limpo em tudo. O bom senso diria ao leitor que um homem não está todo limpo só porque seus pés estão lavados. Portanto, ele deve descartar essa história ou procurar seu significado oculto. Cada história da Bíblia é um drama psicológico acontecendo na consciência do homem, e isso não é exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é a história mística da circuncisão espiritual ou a revelação dos segredos do Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Você é informado de que o nome do Senhor é Eu Sou, Jesus. Eu sou o Senhor que é o meu nome. Isaías 42:8. Jesus está cingido com uma toalha, portanto seus segredos estão escondidos. Jesus, ou Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, consciência do homem. O pé simboliza o entendimento, andai em seus passos, compreensão, que deve ser lavado pelo Senhor, consciência de todas as crenças ou concepções humanas de si mesmo. À medida que a toalha é removida para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é homem revela sua consciência como chefe da criação. O homem é o prepúcio que esconde a cabeça da criação. Eu sou o Senhor oculto pelo véu do homem. Capítulo 7. Crucificação e ressurreição. Os eventos da crucificação e ressurreição estão tão entrelaçados que devem ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na terra, nos rituais da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você observou que esses dias não são fixos, mas mudam de ano para ano. Eles caem desde a última semana de março até a última semana de abril. O dia é determinado dessa maneira. O primeiro domingo após a lua cheia em Áries é comemorado como Páscoa. Áries começa no dia 21 de março e marca o início da primavera. Esta data móvel deve dizer ao observador para procurar alguma interpretação diferente da que lhe foi dada. Visto da Terra, o Sol, em sua passagem ao norte, aparece na primavera do ano para cruzar o equador imaginário que o homem da linha chama. Assim é dito pelo místico, ser crucificado ou crucificado para que o homem possa vir. Eles perceberam que logo após esse evento, toda a natureza começou a levantar-se ou ressuscitar de seu longo sono de inverno. Portanto, concluíram que essa perturbação da natureza nesta estação do ano se devia diretamente a essa travessia. Assim, eles acreditavam que o Filho devia ter derramado seu sangue na Páscoa. Se essas datas marcassem a morte e ressurreição de Jesus, seriam fixadas como todos os outros eventos históricos, mas não é o caso. No entanto, essas datas simbolizam a morte e ressurreição do Senhor.
mas este Senhor é a sua consciência de ser. Como a primavera é a época do ano em que milhões de sementes, que durante todo o inverno ficaram enterradas no solo, de repente se tornam visíveis para que o homem possa viver e porque o drama místico da crucificação e ressurreição está na natureza dessa mudança anual, é comemorado nesta primavera do ano, mas na verdade está ocorrendo a cada momento do tempo. O ser que é crucificado é nossa consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a elevação à visibilidade dessa concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa devia ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição sem crucificação. A coisa a ser ressuscitada, em seu caso, é aquilo que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir que eu sou isso, pois eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou, sua consciência de ser, é o poder ressuscitando e tornando vivo aquilo que você está ciente de ser. 2 concordarão em tocar qualquer coisa, e eu estabelecerei na terra. Os 2 concordantes são você, sua consciência e a coisa desejada, aquilo que você decidiu ser, tornando-se consciente disso. Quando este acordo é alcançado, a crucificação está completa. 2 se cruzaram ou se cruzaram. Eu sou e isso, a coisa desejada, se juntaram. Eu sou agora pregado na forma disso. O prego que o prende na cruz é o prego do sentimento. O casamento místico está agora consumado e o resultado será o nascimento de um filho ou a ressurreição de um filho dando testemunho de seu pai. A consciência está ligada àquilo que tem consciência de ser. O mundo da expressão é a criança que confirma essa união. No dia em que você deixar de ter consciência de ser aquilo que agora tem consciência de ser, nesse dia seu filho ou expressão morrerá e retornará ao seio de seu pai, a consciência sem rosto e sem forma. Todas as expressões são o resultado de tais casamentos místicos. Portanto, os sacerdotes estão certos quando dizem que todos os casamentos verdadeiros são feitos no céu e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação dizendo-lhe que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, consciência, Deus é tocado por aquilo que ele tem consciência de ser. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. No momento em que esse toque, sentimento ocorre. No dia em que o Senhor sentir que eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, eu sou, é tocado por essas qualidades ou virtudes, e os resultados de tal toque serão vistos no nascimento ou ressurreição das qualidades sentidas. Pois o homem deve ter a confirmação visível de tudo o que ele tem consciência de ser. Agora você saberá por que o homem ou manifestação é sempre feito à imagem de Deus. Sua consciência, imagens e imagens de fora, tudo que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 8. Nenhum outro Deus. Não terás outro Deus além de mim. Enquanto o homem nutrir a crença em poderes separados de si mesmo, ele se privará de ser o que ele é. Toda a crença em poderes separados de você, seja para o bem ou para o mal, se tornará os moldes das imagens esculpidas que você adotará. A crença na potência das drogas para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para garantir, são os valores ou cambistas que devem ser expulsos do templo. Vós sois o templo do Deus vivo, um templo feito sem mãos. Está escrito: a minha casa será chamada de todas as nações casa de oração, mas vós a fizeste covil de ladrões. Suas crenças na potência das coisas são os ladrões que roubam você. Há apenas um poder, um Salvador. Eu sou Ele. É a sua crença na coisa e não a coisa em si que o ajuda. Portanto, pare de transferir o poder que você é para as coisas ao seu redor. Afirme ser o poder que você tem em sua ignorância dado a outro.
É mais fácil para um camelo, sobrecarregado como está com os chamados tesouros da vida, passar pelo buraco da agulha, um pequeno portão nos muros de Jerusalém, assim chamado por causa de sua estreiteza, do que um homem rico, o teimoso homem cheio de seus valores humanos, para entrar no reino dos céus. O homem está tão cheio de valores humanos, riquezas, quanto a razão das coisas que ele não pode, através de um véu tão escuro como a sabedoria do homem, ver que a única razão ou valor de qualquer coisa é que todas as coisas estão expressando perfeitamente isso, que eles têm consciência de ser. Quando o homem percebe que a consciência de uma qualidade expressa essa qualidade sem a ajuda de qualquer outra coisa, ele se tornará o pobre homem, o tolo, que não tem nenhuma razão para que nada aconteça, além do que está acontecendo, está expressando perfeitamente o que está acontecendo, tem consciência de ser. O Senhor está em seu santo templo. A consciência habita dentro daquilo que ela tem consciência de ser. Eu sou o homem. É o Senhor e seu templo. Sabendo que a consciência da riqueza produz riqueza, como a consciência da pobreza produz pobreza, ele perdoa a todos os homens por serem o que são. Pois todos estão expressando, sem ajuda de outrem, aquilo que tem consciência de ser. Ele sabe que uma mudança de consciência produzirá uma mudança de expressão. Então, em vez de simpatizar com os mendigos da vida no portão do templo, ele declara: prata e ouro não tenho para ti, senão o que tenho, a consciência da liberdade, dou a ti. Desperte o dom dentro de você. Pare de implorar e reivindicar-se ser aquilo que você estava implorando. Faça isso e você também saltará de seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Muito maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Este clamor de todo aquele que encontra sua consciência de ser para ser Deus. Seu reconhecimento desse fato limpará automaticamente o templo dos ladrões e assaltantes e restaurará a você aquele domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que esqueceu o comando. Não terás outro Deus além de mim. Capítulo 9. A tua vontade seja feita. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa resignação não é um fatalismo cego, mas é a percepção iluminada de que não posso fazer nada por mim mesmo, o Pai dentro de mim faz a obra. Quando o homem quer, ele tenta fazer aparecer no tempo e no espaço algo que ele sabe que não existe agora. Ele não tem consciência do que está realmente fazendo, mas o que ele realmente faz é isso. Ele afirma conscientemente: eu não possuo as capacidades para expressá-lo agora, mas vou adquirir essas capacidades com o tempo. Em suma, eu não sou, mas serei. O homem não percebe que a consciência é o Pai, que faz o trabalho, então ele tenta expressar aquilo que ele não tem consciência de ser. Tais lutas estão fadadas ao desapontamento, pois apenas o presente se expressa. A menos que eu esteja consciente de ser o que procuro, não o encontrarei. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que é, não daquilo que será. Em vez de ver este ditado como "faça-se a tua vontade", veja-o como "faça-se a tua vontade, feito". As obras estão finalizadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. Mesmo assim, os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para os que amam a lei. Quando um escultor olha para um pedaço de mármore sem forma, ele vê enterrado dentro de seu eu sem forma sua obra de arte acabada. Assim, o escultor, em vez de fazer sua obra-prima, apenas a revela, retirando aquela parte do mármore que oculta sua concepção. O mesmo se aplica a você. Em sua consciência sem forma, eu sou, está enterrado tudo o que você jamais se conceberá ser. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um ser trabalhador não qualificado, que tenta fazê-lo assim, para o de um grande artista, que reconhece que é assim.
Sua afirmação de que você é agora o que quer ser removerá o véu da escuridão humana com seu eu serei e revelará sua afirmação perfeita: eu sou isso. A vontade de Deus foi expressa nas palavras da viúva: está bem. A vontade do homem teria sido: tudo ficará bem. Afirmar que estarei bem é dizer: eu estou doente. Deus, o eterno agora, não se deixa escarnecer por palavras ou vãs repetições. Deus continuamente personifica o que é. Assim, a resignação de Jesus, que se fez igual a Deus, foi passando do reconhecimento da falta, que o futuro indica como serei, para o reconhecimento da oferta, afirmando: eu sou isso. Agora você verá sabedoria nas palavras do profeta, quando ele declarou: deixe o fraco dizer: eu sou forte. Joel 3:10. O homem, em sua cegueira, não atenderá ao conselho do profeta, então ele continua se afirmando fraco, pobre, miserável e todas as outras expressões indesejáveis, das quais ele está tentando se libertar, alegando ignorantemente que ele será livre deles. Há apenas uma porta através da qual aquilo que você procura pode entrar em seu mundo. Quando você diz eu sou, você está declarando na primeira pessoa, no presente, mas uma vez, saber que eu sou é estar consciente de que a consciência é a única porta. Portanto, a menos que você esteja consciente de ser aquilo que você procura em vão. Se você julgar segundo as aparências, continuará escravizado pelas evidências de seus sentidos. Para romper com esse feitiço hipnótico dos sentidos, é dito a você: entre e feche a porta. A porta dos sentidos deve ser bem fechada antes que sua nova reivindicação possa ser honrada. Este fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece à primeira vista. É feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre serve naquilo que tem consciência de ser. Sou senhor e mestre daquilo que tenho consciência de ser. Não é nenhum esforço para mim conjurar a pobreza se estou consciente de ser pobre. Minha pobreza serva é compelida a me seguir, consciência da pobreza, enquanto eu sou o Senhor, consciência de ser pobre. Em vez de lutar contra a evidência dos sentidos, você simplesmente afirma ser aquilo que deseja ser. À medida que sua atenção é colocada nesta reivindicação, a porta do sentido se fecha automaticamente contra seu antigo mestre, aquilo que você estava consciente de ser. À medida que você se perde no sentido de ser isso que agora está afirmando ser verdadeiro de si mesmo, as portas se abrem mais uma vez. Mas como você descobriu, elas permitem apenas o presente que eu sou agora consciente de ser, entrar. E você vê seu mundo expressando aquilo que você tem consciência de ser. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, que, percebendo que, como homem, nada poderia fazer para mudar seu quadro atual de falta, fechou a porta de seus sentidos e foi para o Pai, a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele alegou ser aquilo que, apenas um momento antes, seus sentidos lhe diriam que não é. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência reivindicada, até que as portas, seus sentidos, se abriram e confirmaram o governo do Senhor. Lembre-se, eu sou é o Senhor de tudo. Nunca mais use a vontade do homem que afirma que serei. Seja tão resignado quanto Jesus e reivindique: eu sou isso. Capítulo 10. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Deixem que as palavras caiam em seus ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Não seja como quem tem olhos e não vê, e ouvidos e não ouve. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o Filho, ideia, se manifesta, o homem com seus falsos valores, razão, tentará explicar o porquê e o porquê da expressão do Filho, e ao fazê-lo, o despedaçará.
Depois que os homens concordarem que uma certa coisa é impossível de fazer, deixe alguém realizar a coisa impossível, e todos, inclusive os sábios que disseram que isso não poderia ser feito, começarão a lhe dizer por que aconteceu. Depois que eles tiverem rasgado o manto sem costura, causa da manifestação, eles estarão tão longe da verdade quanto estavam quando proclamaram isto impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão em outros lugares que não o expressor, ele procurará em vão. Por milhares de anos foi dito ao homem: Eu sou a vida e a luz do mundo. Nenhuma manifestação vem a mim, a não ser que eu a atraia. Mas o homem não vai acreditar. Ele prefere acreditar em coisas fora de si mesmo. No momento em que o que não era visto se torna visto, o homem está pronto para explicar a causa e o propósito de seu aparecimento. Assim, o Filho do Homem, ideias de manifestação, está sendo constantemente destruído pelas mãos, explicação razoável ou sabedoria do homem. Agora que sua consciência lhe é revelada como causa de toda expressão, não volte para a escuridão do Egito com seus muitos deuses. Há apenas um Deus. O único Deus é a sua consciência. E todos os habitantes da terra são reputados como nada. E ele faz de acordo com sua vontade no exército do céu e entre os habitantes da terra. E ninguém pode deter sua mão ou dizer-lhe: O que você faz? Se o mundo inteiro concordasse que uma coisa não pode ser feita e você ficasse ciente de que aquilo que eles concordaram não poderia ser expresso, você o expressaria. Sua consciência nunca pede permissão para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Ele o faz naturalmente e sem esforço, apesar da sabedoria do homem e da oposição dos exércitos dos céus e da terra. Não saudar nenhum homem a propósito não é uma ordem para ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior nem ver em ninguém uma barreira à sua expressão. Pois ninguém pode deter sua mão ou questionar sua capacidade de expressar o que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências de uma coisa, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Quando os discípulos, através de seu julgamento das aparências, viram a criança insana, eles pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que haviam visto, e assim não conseguiram a cura. Ao julgar pelas aparências, esqueceram que todas as coisas eram possíveis para Deus. Hipnotizados como estavam, com a realidade das aparências, não podiam sentir a naturalidade da sanidade. A única maneira de você evitar tais falhas é ter constantemente em mente que sua consciência é a presença todo-poderosa, onisciente, que sem ajuda, sem esforço, representa aquilo que você tem consciência de ser. Seja perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, para que você possa sentir na naturalidade de seu desejo, e seu desejo será realizado. Afaste-se das aparências e sinta a naturalidade da sanidade perfeita, e a sanidade se encarnará. Seu desejo é a solução do seu problema. À medida que o desejo é realizado, o problema é dissolvido. Seus desejos são as realidades invisíveis, que respondem apenas aos mandamentos de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, afirmando ser Ele mesmo a coisa ordenada. Ele se fez igual a Deus e não achou usurpação fazer as obras de Deus. Agora, deixe este ditado penetrar fundo em seu ouvido. Seja consciente de ser aquele que você quer aparecer.